Paz do Senhor, meus irmãos, mais um devocional para a nossa meditação. Hoje nós vamos ler o livro de Salmo, capítulo 73. Mas antes de lermos, vamos fazer uma oração. Deus de poder e Deus de maravilha, Pai querido e Pai amado, entramos na Tua presença para te agradecer e te dar graça por mais um dia na Tua presença, por mais uma mensagem, meu Pai, aos nossos corações, e que o Senhor abençoe a cada um de nós, meu Pai, a todos aqueles que nos ouvem neste dia, e que o Senhor vai trabalhando nos corações, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Livro de Salmo, capítulo 73. Vamos ler alguns versículos que diz assim: Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja do soberbo ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua porção. Verso 12. Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhe aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Quando pensava em compreender isso, versículo 16, quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. Mas olha o 17, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Verso 27, pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se apostataram e se desviaram de ti. Versículo 28, mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Esse é um salmo de Asaf. Asaf, quando você vai estudar um pouquinho sobre ele regia o coral. Quando Salomão termina de construir o templo e ele quer o melhor para a casa do Senhor, para adorar, uma letra que até então não tinha. Então se chama Asaf. Mas ele estava aposentado e não podia, já tinha chegado aos 50 anos, aonde que os sacerdotes se aposentavam. Mas Salomão, ele diz assim, ei, eu sou o rei, eu quero o melhor para a casa do rei dos reis. Então trouxeram Asaf. E a Bíblia vai dizer que antes deles cantarem, quando ele começa a reger o coral, sabe o que acontece? Antes de a letra sair da boca dele, a glória de Deus enche toda a casa, de modo que eles não conseguiram ficar de pé. O que eu quero dizer com isso? Este homem, cheio da graça, cheio da unção, meu irmão, no Salmo 73, ele vai escrever, ele começa a dizer que verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração, com todos aqueles que o servem em espírito e em verdade. Mas entra no versículo 2, dá a entender que nesse versículo ele está depressivo, ele está desanimado com a situação, porque ele vai dizer assim, ó, quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos, porque eu tinha inveja do soberbo ao ver a prosperidade dos ímpios. Irmãos, nós passamos tanta luta, tanto problema, e às vezes nós falamos assim, eu sou crente, eu prego a palavra, eu sou fiel ao Senhor, eu toco na igreja, mas eu sempre passo luta, problemas, dificuldades, lutas financeiras, lutas espirituais, lutas na área familiar, na saúde. Por que que isso nunca acaba, nunca para? Sendo nós crente, por que que crente tem que sofrer tanto? Só que nós esquecemos de uma coisa, a Bíblia vai nos dizer, o próprio Cristo dizendo em Mateus, no mundo tereis aflições. Deus não te chamou só para ter bonança, Ele está dizendo, no mundo tereis aflições, mas é para nós termos bom ânimo. Ele está dizendo, você vai passar luta, você vai passar problemas, dificuldades, mas se perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. A Bíblia também vai nos dizer que não é aqui nessa terra o nosso descanso, mas Asaf, esse homem, esse sacerdote, esse regente do coral, ele está agora desanimado. Eu vou conjecturar isso aqui, quem sabe ele acabou de sair de um culto e chega na sua casa para falar das maravilhas que Deus fez, que Deus operou naquele culto, naquele dia, mas aí quem sabe a luta está grande, filho doente, quem sabe eu estou conjecturando isso aqui para você entender melhor, quem sabe ele está dizendo assim, olha, a esposa está doente, os filhos estão doentes, está faltando as coisas em casa, aí vem o desânimo na gente, aí a gente começa a reparar, meu irmão, nos ímpios, naqueles que não servem a Deus, naqueles que estão longe de Deus, naqueles que blasfemam de Deus, mas parece que eles têm de tudo. Mas eu quero te contar um segredo nessa noite aqui, meu irmão. Não tenha inveja de ninguém. Olhe só para Cristo
e espere que Ele vai mudar a sua história. Porque Ele vai dizer assim, ó, pois eu tinha inveja do soberbo ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há aperto na sua morte. Mas firme está a sua força, quer dizer, nada acontece com ele, mas aí vem o versículo 2, eis que estes são ímpios e todavia estão sempre em segurança e se lhe aumentam as riquezas. Na verdade, olha só o que ele vai dizer no 13, na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todos os dias tenho sido afligido e castigado toda manhã. Ele está dizendo, em vão estou servindo a Deus. Para que eu vou servir a Deus? Para que eu vou na igreja? Olha as lutas que eu passo, a humilhação que eu passo. Irmãos, olhe só para Cristo. Aqui está mostrando sobre a prosperidade dos ímpios. Faz duvidar da justiça de Deus, mas o fim deles é desastroso. E vai demonstrar que eles não têm parte no reino dos céus. A nossa herança está lá no céu. A nossa vitória está lá no céu. Aqui nós devemos ser perseverantes, buscar a presença de Deus sem desanimar. Por mais que você esteja passando luta na sua vida espiritual, conjugal, sentimental, financeira, meu irmão, ministerial, profissional, eu não sei o tipo de luta, mas eu sei de uma coisa, olha para esse texto e vai lá para o finalzinho, porque ele vai dizer assim, olha, quando eu pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. A gente fica perturbado, irmão. Somos crentes, somos falhos. Sabe por quê? Porque somos seres humanos. Mas se eu focar só Jesus, eu sempre vou bater nessa tecla. O foco é Cristo, o foco é a obra, o foco é o Senhor Jesus. Quando eu focar só nele, eu vou entender tudo o que é preciso na minha vida. Olha o que está dizendo aqui. Quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. Mas olha o segredinho. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Asaf dá a entender que ele não estava nem mais indo para a igreja. Quando a luta aperta, a primeira coisa que o crente faz é parar de ir na igreja. Não pare de ir à igreja, porque lá é onde você vai renovar as suas forças. É como o celular que está descarregando. É a tomada, meu irmão, e ali o carregador que vai trazer energia novamente e recarregar a bateria do celular. A igreja também é assim. A presença de Deus é assim. Ele vai recarregar as suas forças e a sua esperança. Então, nesse dia, eu te chamo a tua atenção. Entre no santuário de Deus para entender tudo o que está acontecendo. Olha só, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Todavia estou e te continuo contigo. Tu me seguraste pela mão direita. Olha só o que Asaf vai dizer, já lá no verso 23. Mas aí ele continua. Guiar-me-ás com os teus conselhos e depois me receberá em glória. Você está entendendo, meu irmão? Não é aqui o nosso descanso. Vamos passar luta, mas vai vir uma bonança. Deus vai mudar essa história só para você dar uma respirada, para você continuar fortalecido em Cristo e marchando. Aí ele vai continuar dizendo assim para mim e para você, 27. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Quer dizer, o que se afastam de ti, o que parou de servir a Deus, o que parou de ir à igreja, meu irmão, o que parou de clamar ao Senhor, o que se alongam dele, esse aí vão perecer. Tu tem destruído todos aqueles que, apostando, se desviam dos teus caminhos. Mas aí eu finalizo com o verso 28, que ele vai dizer assim, ó, mas para mim, olha o que Asaf vai dizer. Lá no início ele falou que pouco faltou para que se desviasse. E já no 28 ele vai dizer assim, mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras de maravilha. Confia no Senhor, espera no Senhor, porque Deus vai te fortalecer como fortaleceu Asaf. Isso só mostra para nós que mesmo homens de Deus, cheios da presença, também tem momento, meu irmão, de fraqueza, tem momento, meu irmão, de desânimo, mas tem momento de despertar antes que seja tarde demais. Deus te abençoe em nome de Jesus.